Pessoal, boa tarde, beleza? Tudo bom? Ó, eu já sei que todo mundo sabe fazer esse tipo de necessaire, né? Necessaire box. Não é novidade para ninguém. E que a gente tem, inclusive aqui no próprio canal, né? Explicações sobre, né? Essa aqui também é da mesma autora dos outros projetos que eu gosto demais, porque ela é modelista profissional e ela faz assim, ela faz uns moldes assim muito bons e com bastante conhecimento. E eu aproveito muito do conhecimento dela e repasso, né? Passo adiante. É uma corrente que eu acho que deveria, né, ser sempre assim. A gente aprende, a gente passa adiante e a gente aprende com isso também. E o que eu achei legal é que essa peça que ela ensina a fazer o molde, cujo molde ela ensina a fazer, é de uma forma muito prática e é um molde assim, meio trapézio, sabe? E é de uma necessaire box pequenininha. E eu achei assim, a gente já tá meio numa época que as pessoas estão fazendo bastante molde pequenininho, né? Bastante a bolsa pequena, né? Bastante necessaire, enfim. Eu achei legal a ideia, né? E achei muito boa a forma de se fazer esse molde, tá? E também a maneira de confeccionar, tá tudo perfeito, completo. É só um reforço naquilo que a gente já sabe, tá? É feito tudo dentro de uma estrutura que nós também já conhecemos. E eu fiz aqui o teste, deu uma diferença aqui na hora que eu imprimi, deu uma diferença, mas eu vou comentar com vocês sobre isso, que eu acho isso, inclusive, bem importante. É assim, a necessaire, ela pronta, ela vai ficar com 14, 15, mais ou menos, centímetros de largura. Ela é pequena mesmo. E são 10 centímetros de altura, vai ficar com mais ou menos 8 de altura, tá? E 8 de profundidade. Então, as medidas originais são essas aqui. Como eu vou fazer dobrado, tá vendo aqui, ó, já fiz 2 vezes, uma com a costura, outra sem, mas é sempre dobradinha. Aqui não, aqui eu abri para pôr a margem, né? Aqui não, aqui foi quando eu fiz pela primeira vez. Então, eu vou partir da metade da peça, né? Que é 11 centímetros por 10. Então, vai dar, por 10 não, perdão, vai ser 11 centímetros. Aí eu vou usar 16 centímetros de altura e eu vou explicar por quê, tá? A gente vai fazer então 11,0 centímetros de largura, porque é o meu pano dobrado, e 16 centímetros de altura, tá? Porque aí não altera nada, tá? Então, pô, mas o que deu isso? Fugiu o negócio? Saiu da... Então, aqui, vamos de novo, porque olha o erro, né? Sempre o cadeado dobrado, o cadeado nunca pode estar dobrado, viu? Porque se você deixar dobrado ou não, fechado, né? Se você deixar o seu cadeadinho fechado, ele vai fazer as medidas da maneira como ele achar melhor para manter a proporção. Então, não dá certo. Então, aqui, ó, 11 centímetros de largura, sempre conferindo, tá bom? Por 16 centímetros de altura. Eu tinha fechado porque eu fiz uns resizes, fiz uns redimensionamentos de alteração de tamanho, né? Então eu precisei fechar e esqueci. Então o nosso retângulo tem 11 por 16 e aí começa, né, o estudo, né, das medidas. Antes de eu chegar a fazer isso, eu tenho que sentar e fazer um estudo do que eu quero. Evidente que as medidas que estão aqui, o modo que está aqui, já foram testados, né? Parte já de um tutorial, mas o procedimento, né, mental do negócio, ele é o mesmo sempre, né? Eu tenho uma peça, eu quero fazer de um jeito, eu quero fazer de um tamanho, então eu vou dar uma desenhada no papel. Eu chego à conclusão que eu quero uma pecinha que tenha mais ou menos uns 10 centímetros por 8 de profundidade, né? Eu chego até a desenhar aqui a pecinha, tá vendo? E aí eu parto para a modelagem. Pode fazer até a modelagem no papel mesmo, com a régua, né? E depois você testa para ver se é isso, e aí você vai digitalizar fazer o digital.
vir aqui no Corel e fazer, tá? Então, assim, se eu dobrar meu tecido, eu vou ter, então, 11 centímetros. A altura não, a altura sempre é a mesma, né? Mas só que não é só a altura aqui. Esse retângulo, ele vai colocar todo o molde aí. Então, a gente vai começar pela parte de baixo. Primeiro eu vou pôr aqui a grade, que é para, embora eu não goste da grade, mas tem hora que ela não tem jeito, ela é importante, tá? Eu não gosto porque eu tenho que ficar muitas vezes aumentando, diminuindo, e isso é irritante para quem assiste. Irritante, assim, uma coisa, nossa, para quem tá aí vendo o vídeo, sabe, é ruim, porque toda hora aumenta, diminui, mas não vai ter jeito. Então, aqui, ó, eu quero uma necessaire que tenha 8 centímetros de profundidade. Isso tudo aqui tem 8, tá vendo? Mas nós estamos trabalhando na metade, então a metade é 4. Então, esse 8 vai virar 4 agora, porque eu tô trabalhando essa parte aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uma parte pequena dobrada, essa parte. É isso que você vai analisando quando você vai fazer a sua peça, tá? Então, você chega aqui, ó, você faz 8 centímetros, você vai fazer metade, você vai riscar 4, tá? Então, vem aqui o porquê da gradinha, porque já vai ficar mais fácil, né? 1, 2, 3, 4. Então, aqui, eu já risquei o fundo da minha necessaire. (10-0) para ferramenta, você viu, né? Aí vem aqui, ó, pronto. Aí ela fica certinha. Vem no teclado. O problema é que o meu mouse, ele não é um mouse de precisão, sabe? Não é um mouse bom para trabalhar com programa gráfico. Pronto, tá aqui. Então, eu apanho mesmo, não tenho nem vergonha de mostrar e dizer. Muito bem, então eu já fiz 4 centímetros. Ah, mas não são 8? Sim, mas eu estou trabalhando com a metade, tá? A metade do tecido, porque ele tá dobrado, a metade da profundidade, porque uma vez que a minha largura tá pela metade, todo o restante vai ser metade, menos a altura, tá? Aqui em cima é o canal do zíper, tá? Esse canal aqui, ó, esse canal do zíper aqui, que a gente aprendeu já a fazer em outros carnavais, sabe? Em outros vídeos. Todo lugar tem, né, a fórmula, como que faz, a gente até já sabe, né, que a largura essa largura total que eu tenho, na verdade, é o tamanho da largura da peça, da necessaire, mais a metade da altura, né? E se a altura é 10 centímetros, não é isso? A altura aqui é 10. Então, esse pedaço aqui vai ser 5, tá? E o restante faz parte do tamanho da necessaire, da largura da necessaire. Então, isto aqui tudo é a soma, só pra gente relembrar, porque tem vídeo já falando sobre isso. É a soma do tamanho da necessaire, da largura que eu defini de antemão, né? Então, é a soma dessa largura mais metade da minha altura. A altura é 10, então isso aqui tem que ter 5, tá? O que sobrou dos 5 aqui é 11, tira 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você tem 5 aqui, aqui você tem 11, você tirou 5, ficou 6 aqui? Então, 6 é o tamanho da minha peça, tá? 6 quer dizer 6, metade, né? Na verdade, eu tô falando de metade, porque se eu for falar dela inteira, então são 10 centímetros, porque é 5 aqui e 5 aqui, e o que sobrou são 12, tá? 6 aqui e 6 aqui, acho que é 12 mais 10, 22, né? Porque eu tô trabalhando com a medida de 11. Então, sempre lembrando isso daí, tá? Que eu vou ter que trabalhar agora com essa altura do zíper. Então, aqui, veja bem, esse zíper é uma coisa bem interessante da gente analisar, é importante. Esse zíper, ele é costurado praticamente na beirada dele, né? A pessoa que costurou, que fez a modelagem, ela fez a modelagem para alguém que prega o zíper na beiradinha. Então, quando você vai fazer quando você vai contar que o tamanho desse canal
mais o zíper, né? Porque isso aqui tem que encaixar aqui, né? Essa profundidade aqui, isso aqui tem que encaixar. Então, ela tá pondo o zíper como sendo algo largo, que provavelmente tem até, não sei, talvez até uns 2 centímetros. Então, ela não pode fazer, no caso dela, não pode fazer isso aqui muito largo, tá? Porque normalmente a regra do zíper, do canal do zíper, é ser metade da profundidade, né? Se a profundidade é 8, o canal do zíper vai ter 4 de altura, tá? No caso aqui, ela está fazendo 2 centímetros, que é a metade disso aqui. A metade da metade, tá? Então, vamos lá. Só para vocês verem como é fácil de fazer esse molde aqui. 1 e 2. E você pode fazer com qualquer medida, tá? Ó, 2 centímetros. Eu não vou nem olhar de perto se essa linha tá, não tá, entendeu? Senão eu já ataca o toque. Então, aqui, ó, 1 e 2 é 2 centímetros de altura minha linha do zíper. Ou seja, a minha linha do zíper, não, perdão, o meu canal do zíper, tá? 2 centímetros, porque 2 centímetros é a metade desses 4. Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, dividir com vocês, para vocês fazerem aí, quando forem fazer a necessaire de vocês, vocês querem fazer uma necessaire bem certinha, faz assim, tá? Nesse raciocínio aqui, pega o retângulo, metade do tecido, né? Põe aqui o tamanho do tecido, o tamanho da largura que você quer, mais a lateral, né, que você quer. Se você determina 10, então a lateral é 5 para cá, 5 para lá, né? E daí você começa a desenhar. Aí você fala, bom, eu vou pôr 2 centímetros aqui, porque a metade daqui vai dar certo, tá? Só que faz o teste do seu zíper. Se o seu zíper for que nem o meu eu costuro muito rente, então se for assim, 2 centímetros talvez seja pouco. Talvez eu tenha que pôr um pouquinho mais, talvez mais 1 centímetro aqui. Então, esta parte aqui, que deveria ser metade da profundidade, ela está colocando como sendo metade da metade, essa parte aqui, ela vai sempre ficar com uma interrogação. Por quê? Porque ela vai depender do seu teste. Quando você faz o seu molde, você vai lá testar para ver como é que você aplica o seu zíper, para ver a distância que ele tem. Porque isso aqui é uma parte do zíper, né? Tem a outra lá para frente. Então, eu tenho aqui 2 centímetros mais 2 centímetros, 4. E mais o zíper, né? É aí que vai se somar para juntar aqui nessa parte do fundo. Mas aí, vamos lá, para vocês entenderem. Eu vou fazer, então, a minha lateral. Mas antes de fazer a lateral, eu tenho que achar que o fundo é 4. E eu vou entrar, então, 4 centímetros aqui, porque é a profundidade, né? São 8 centímetros, então eu tô falando em metade vai ser 4 aqui e 4 aqui, tá? Quase como uma caixinha de leite, né? E aí, aqui, como eu falei para vocês, aqui é metade da altura da minha peça, a altura da minha necessaire. Como eu determinei que a altura é 10, então ela vai ter 5, né? Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu venho do 4, eu venho até o 5, vamos supor que seja aqui o 5, eu não sei, 1, 2, 3, é aqui mesmo, aqui é o 5, tá? Então, isso tá limitando para mim, que aqui é o meu canal de zíper, que vai ser costurado com esse fole. Esse aqui é o fole. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, eu tenho 5 centímetros aqui, 4 centímetros aqui, e eu tenho a altura da minha necessaire, que está determinada, é 10. É a única coisa que eu não mexo, é na altura. A altura, ela sempre é igual, tá? A altura serve para eu determinar que aqui é 5, e o fundo serve para eu determinar que aqui é 4. Tá? Eu unindo uma linha a outra, eu tenho aqui um trapézio, bem discreto, mas tenho. Aí é o seguinte, se você for contar aqui 1, 2, 3, 4, e aqui você for contar 4, 1 e 2, você tem aqui a metade disso, depois vai entrar zíper, depois vai entrar outra parte. Então, assim,
essa parte de cima, ela vai ter que bater com a parte de baixo. Então, o que a autora mostra pra gente que eu achei bem legal é fazer o seguinte, olha, eu vou tirar aqui, eu vou separar, né, aqui, e vou descer meio centímetro, tá? Por que eu vou descer meio centímetro? Porque eu descendo meio centímetro aqui, na verdade, eu tô tirando 1 centímetro daqui. O que era 8 agora vai virar 7, tá? Por quê? Porque aqui em cima, talvez a largura que eu tenha, depois de aplicar o zíper e depois de aplicar a outra parte do canal, talvez dê 7 centímetros. Quer dizer, ela deve ter feito já esse teste. Então, fica para você que está aprendendo a fazer o molde dessa forma, a dica, você vai fazer o seu teste também, tá? Então, quando eu desci aqui meio centímetro, eu diminuí. Só que quando eu descer meio centímetro aqui, eu vou aumentar. Então, eu aumento meio centímetro aqui. Eu faço assim, ó, para não ter erro. Eu faço assim, eu separo aqui, ó, essa linha, tá? Não a de baixo, essa aqui, eu venho aqui, ó, ó o meu mouse, ó o meu mouse, ó o meu mouse. Isso porque era um mouse sem fio, eu mudei. Aqui, ó, sem fio é pior ainda pra mim. Aí eu venho, ó, desço meio. Só que aqui é diferente, aquilo que eu falei. Quando eu desço meio aqui, eu aumento, tá? Eu passo a ter agora 2,5 mais 2,5, porque tem outro canal do zíper, eu tenho 5. Vamos supor que aquele zíper da moça ali tenha 2 centímetros, porque, como eu falei, ela aplica bem na pontinha. Eu vou ter os 7 centímetros certinhos para esses 7 centímetros daqui, tá certo? Então, são essas técnicas aqui que eu acho que são bem legais, bem interessantes de fazer, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essas duas partes, elas vão ter que bater quando eu for fechar essa necessaire. Praticamente tá terminado, né? Só que não. A autora do molde, ela resolveu tirar 2 centímetros daqui, tá? Ela tirou 2 de uma vez aqui, porque na verdade ela tirou um daqui, né, e o outro do outro lado. Porque uma vez que ela desceu meio centímetro, ela cresceu meio centímetro aqui, cresceu meio centímetro aqui, mas se bem que não é 1 centímetro, é meio, né? Ela removeu, então, esses dois centímetros, não, perdão, esse é 1 centímetro que vira 2. E aí é o seguinte, eu não removeria. Por quê? Porque quando eu pego esse pedaço do molde e jogo aqui junto com esse, tá tudo certo batendo. Mas quando eu tiro esse centímetro daqui, ele fica menor. Então, vai ficar esse ponto de interrogação para cada um de vocês, tá? E já fica aí a autonomia de cada um em fazer o seu próprio molde, né? Em divergir do molde que está aprendendo, em divergir das medidas, fazer o seu modo, tá certo? Eu tirei, vou tirar, né? Porque eu estou fazendo exatamente como ela fez, né? Eu quero ver se eu consigo tirar aqui assim, mas eu acho que não, viu? Não, não vai dar, assim não vai dar mesmo. Eu vou ter que usar a ferramenta forma. Ela diminui, né? Ela faz isso, ela tira 1 centímetro daqui. Ela faz isso, sabe? Ela, aqui, ó. Primeiro eu vou tirar os 2 centímetros. E depois eu faço, depois eu desço.
Ou seja, eu tirei 1 centímetro aqui. O que significa que eu tô tirando 2 centímetros mesmo, né? Essa é a verdade, eu tô tirando 2. Eu já até vou tirar aqui, ó, não precisa disso, tá? Então, olha, era até aqui, né? Aí eu tirei 1. Eu tô tirando 2 por quê? Porque eu tô tirando 1 aqui e 1 ali. Então, eram 22 centímetros ele dobrado, desdobrado ficava 22, certo? Agora ele vai ficar em 20, porque ela define que ela quer 10 centímetros de largura da peça dela, mais 10 centímetros de altura, tá? Dá 10 com 10, 20. Ou seja, eu tenho 5 com 5 aqui, 10, 5 com 5 para cá. Então, esse é o tamanho que ela definiu. Ela tirou 1 centímetro para fazer isso daqui, ó. Baixar, né? E aqui vai ganhar mais meio centímetro, ó. E aí eu abaixo aqui, ó. Mais meio, né? E eu tenho aí o molde, conforme ela... Bom, gente, é assim, aqui deveria estar mais, né? Mas eu não vou ficar mexendo nisso não, tá? A gente já sabe, né? Que isso aqui desce daqui até aqui. Eu, na hora de separar, eu separei daqui pra lá, então teria que ser aqui, ó, tá? Tem que ser aqui, ó. Você separa aqui com a ferramenta forma. Se você vai fazer a separação desse ângulo, é aqui, ó. Tá vendo? É aqui. Mas só que não é esse, é aqui, ó. Aqui. Oh, meu Deus, acho que nem é esse, viu? É aqui, tá? É que essa seta está em cima, mas você faz assim, você separa aqui a linha, que é para ela descer todinha, tá bom? Bom, enfim, o molde é esse aqui. Ele tem 1 centímetro a menos, quer dizer que quando você vê, ele é menor que a parte de baixo aqui, tá? E realmente é assim, normalmente os moldes são assim mesmo. E aí, é assim, o molde tá bom, tá perfeito, não tem problema nenhum, ele... Apenas na hora de fechar essa lateral, ele tá dando um pouco de diferença a menor, com essa medida que ela deixou aqui, com esse 1 centímetro que ela tirou, tá? Eu vou acrescentar também a medida, eu vou acrescentar também a costura, né? Primeiro eu vou fazer aqui a minha... Vou aplicar aqui a curva, né? Unicurva. Aí eu venho aqui, contorno. E aplico o contorno. No meu caso, eu apliquei um contorno de 0,75, que você pode aplicar mais, né? 1, por exemplo, tá? O tutorial faz aplicação de 1 centímetro, né? Porque aí fica a critério da máquina de cada um, né? No meu caso, a minha máquina tem um espaçamento de 75. A máquina doméstica, quando eu faço na doméstica, eu ponho 1 centímetro. E assim... Tá pronto, é muito fácil de fazer esse molde, ele é bem simples mesmo. Assim, ele já tá com a margem de costura, só que eu posso fazer diferente. Eu vou tirar essa margem de costura dele, para eu imprimir, eu posso fazer o que eu fiz aqui, tá? Ou melhor, deixa aqui eu faço assim, quer ver? Eu curvo ele. Não assim, né? Aqui, ó. Faço assim, eu vou olhando aqui. Eu tô vendo que é 270 graus o tamanho desse ângulo, né? Aí eu venho aqui
edito, copio, né? Faço a cola dele aqui, né? E ele já... Aí você vem, ó, agrupa, tecla P, ele já tá no meio. Com a faquinha, você vem e tira aqui, ó. Tá vendo? E aí você acrescenta margem de costura aí, tá? A margem de costura é aquele famoso contorno que vocês já conhecem, né? Dos outros vídeos. E é aí que você coloca. Vamos ver se dá certo. Ele não deu, porque antes eu tenho que fazer aquela... Aplicar, né? Aqui, ó. Pode ser que dê, vamos ver. Esses contornos são chatinhos, sabe? Tem que estar muito bem fechado tudo para ele poder aplicar. E aí você imprime e faz o teste aí. Depois me conta. Quem fizer me conta. Essa parte aqui é a parte que a gente vai costurar. É a parte que é o fundo, né? Então ela tá na metade. E eu posso então escrever dobra aqui para não esquecer que é uma dobra, né? Ou você pode pegar também e imprimir, né? Ó, dobra do tecido. Põe aqui para saber, para não ter erro, tá? E aí você imprime, põe a dobra do tecido, abre ele todo e faz, tá? Faz seguindo o modo de fazer que eu vou deixar no descritivo do vídeo, tá? Então era isso, era o jeito que eu achei interessante de fazer esse molde. É um molde trapézio pequeno, né? De uma necessaire pequena, que você pode aumentar ou diminuir à vontade. Ela não precisa ficar pequena e nem precisa ficar grande, ó. Essa aqui, sem a margem de costura, você vai usando para aumentar ou diminuir, tá? Ela tem 11 dobrada, vamos supor que você queira que ela tenha 15 dobrada, né? Então, você vem só... Aí, você tem que fechar primeiro o cadeado, colocar 15 aqui, né? 15 centímetros, quer dizer, ela vai ter 30. E aqui você dá um Enter. Pronto, ele já fez o aumento proporcional. Ele aumentou 136,4. Ficou 15 por 21,818. Aí você anota isso, tem que anotar, tá? Se você quer realmente aumentar, você tem que fazer uma anotação aí, tá bom? Mas esse não é o ponto realmente era como fazer essa modelagem de uma forma muito prática, mas só que, na minha opinião, vai ter que conferir essa medida aqui, tá? Para ela deu tudo certinho. Para mim, quando eu testei no papel, ficou faltando 1 centímetro aqui. Quando une os dois, falta 1 centímetro. Aí você vai fazer o seu. Se faltar 1 centímetro, o que você faz? Você aumenta. Aquele que ela removeu, você não remove, você deixa, tá? Você só faz o decline aqui, ó, só faz a descida, né, do molde, mas não retira aquilo que foi retirado. Então, assim, eu acho legal, porque embora seja algo bem conhecido, já ficam as nuances, né, de medidas, de forma de fazer, tá? De contestar, inclusive, aquilo que talvez não esteja dando para você, tá? Porque existe um zíper, e esse zíper faz a diferença, dependendo da aplicação, de quem aplica, tá? Por exemplo, para mim dá diferença porque eu aplico o zíper diferente, não aplico assim, tá certo? Então tá, gente, já falei muito, tchau, fui, e depois eu venho com mais coisa aí para vocês, tá bom?